Relato 1. Nunca pensei que viveria algo tão aterrorizante quanto o que vou contar agora. Essa experiência mudou completamente minha visão sobre o mundo e sobre as coisas que existem nas sombras da noite. Tudo aconteceu em 2020, quando eu ainda servia no Exército, no Rio de Janeiro. Era uma noite quente de julho, daquelas típicas do inverno carioca. Eu estava de serviço na guarda, fazendo o turno da madrugada. Nosso batalhão ficava bem ao lado de um batalhão de cavalaria, e todos sabiam que coisas estranhas aconteciam por ali. Mas nada me preparou para o que eu iria presenciar naquela noite. O relógio marcava por volta de 2h30 da manhã. O quartel estava mergulhado num silêncio sepulcral, quebrado apenas pelo ocasional ressonar de algum soldado dormindo ou barulho distante dos cavalos. Eu caminhava de um lado para o outro, tentando me manter alerta, lutando contra o sono que teimava em querer fechar meus olhos. Foi então que ouvi um som que gelou meu sangue e fez todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. Um uivo. Mas não era um uivo qualquer. Era algo que eu nunca tinha ouvido antes na minha vida. Era alto, muito alto. Parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, como se a própria noite estivesse gritando. No primeiro momento, fiquei paralisado. Meu coração disparou, batendo tão forte que eu podia sentir nas minhas têmporas. Minha respiração ficou presa na garganta. Era como se o tempo tivesse parado. E então, como se respondendo àquele uivo sobrenatural, os cavalos do batalhão ao lado enlouqueceram. Seus relinchos de pânico cortavam o ar da noite, misturando-se ao eco daquele uivo terrível que ainda ressoava nos meus ouvidos. Eu sabia que precisava me mover, fazer algo, qualquer coisa. Mas meu corpo não obedecia. O medo me paralisava, congelando cada músculo do meu corpo. Minha mente gritava para eu correr, para chamar reforços, para me esconder. Mas eu simplesmente não conseguia. Foi então que vi, no canto do meu olho, um movimento. Rápido como um raio, uma sombra passou. Era grande, muito maior que um homem. E não se movia como nada que eu já tivesse visto antes. Era como se deslizasse pelo chão, mas ao mesmo tempo, parecia corcunda, deformada. Pisquei, achando que era minha mente me pregando peças. Mas não era. A sombra passou novamente, dessa vez do outro lado. E de novo. E de novo. Era como se estivesse me cercando, brincando comigo. Cada vez que aquela coisa passava, eu sentia o ar ficar mais pesado, mais frio. O cheiro mudou. Um odor forte de terra molhada e algo metálico, como sangue, invadiu minhas narinas. Meu estômago revirou. Tentei gritar, chamar por ajuda, mas minha voz não saía. Era como se aquela criatura, o que quer que fosse, tivesse sugado todo o ar ao meu redor. Eu estava sozinho, completamente vulnerável diante daquela presença maligna. Os segundos pareciam se arrastar como horas. Cada batida do meu coração soava como um trovão nos meus ouvidos. O suor escorria pelo meu rosto, entrando nos meus olhos, embaçando minha visão já comprometida pela escuridão. E então, tão repentinamente quanto começou, tudo parou. O uivo cessou. Os cavalos se acalmaram. As sombras desapareceram. Fiquei ali, parado, por não sei quanto tempo, esperando que aquilo voltasse. Mas não voltou. Quando finalmente consegui me mover, minhas pernas tremiam tanto que mal conseguia ficar de pé. Corri para dentro do posto de guarda, tranquei a porta e fiquei lá, encolhido num canto, meu rifle apertado contra o peito, até o amanhecer. Quando o sol nasceu e meus companheiros vieram me render, eu mal conseguia falar. Tentei contar o que tinha acontecido, mas as palavras simplesmente não saíam. Como explicar algo que eu mesmo não entendia? Nos dias que se seguiram, tentei racionalizar o que tinha visto. Talvez fosse apenas o cansaço, o estresse do serviço militar. Talvez eu tivesse cochilado e tudo não passasse de um pesadelo vívido. Mas no fundo, eu sabia. Sabia que o que eu tinha visto era real. Tentei investigar, perguntar aos outros soldados se já tinham visto ou ouvido algo parecido. A maioria ria, dizendo que eram só lendas urbanas do quartel. Mas alguns, os mais velhos principalmente, ficavam sérios.
Seus olhos se enchiam de um medo que eu conhecia bem agora. Eles sabiam. Talvez não tivessem visto, mas sabiam que algo estava lá fora. As semanas passaram e nada mais aconteceu. Mas o medo nunca foi embora. Cada vez que eu fazia o turno da noite, meu coração acelerava. Cada sombra, cada barulho me fazia saltar. Nunca mais me senti seguro naquele lugar. Pedi transferência pouco tempo depois. Não aguentava mais. O medo estava me consumindo. Mesmo depois de sair do exército, mesmo agora, anos depois, aquela noite ainda me assombra. Não sei o que era aquilo. Um lobo? Um monstro? Algum tipo de experimento secreto do governo? Ou será que era algo mais, algo que nossa mente humana não consegue compreender? Só sei que desde aquela noite, nunca mais olhei para a escuridão da mesma forma. Porque agora eu sei que há coisas lá fora, coisas que desafiam nossa compreensão. E às vezes, quando a noite está especialmente escura e silenciosa, eu ainda posso ouvir aquele uivo, ecoando nas profundezas da minha memória, me lembrando que há mistérios neste mundo que é melhor deixarmos sem resposta. Relato 2. Era uma noite comum de verão quando tudo mudou. Eu tinha apenas 11 anos e estava na casa do meu melhor amigo, o João. Nossos pais eram próximos e eu costumava passar muito tempo lá, especialmente durante as férias escolares. A casa dele ficava numa área mais afastada da cidade, cercada por um pequeno bosque. Sempre achei aquele lugar um pouco assustador à noite, mas nunca imaginei que enfrentaria o terror que estava por vir. Naquela noite, decidimos ficar acordados até tarde, aproveitando que os pais do João tinham saído para um jantar. Estávamos empolgados, jogando videogame e comendo besteiras. Por volta das 22 horas, percebi que tinha esquecido meu celular no carro do meu pai, que estava estacionado na frente da casa. Disse ao João que ia buscá-lo rapidinho. Saí pela porta da frente, sentindo o ar fresco da noite. As cigarras cantavam alto e a lua cheia iluminava o quintal. Peguei meu celular e, quando estava voltando para casa, algo me fez parar. Tive uma sensação estranha, como se alguém, ou algo, estivesse me observando. Olhei ao redor, mas não vi nada de anormal. Mesmo assim, meu coração começou a bater mais rápido. Decidi entrar logo na casa, mas quando cheguei perto da janela da sala, algo chamou minha atenção pelo canto do olho. Foi então que eu vi. Encostado na parede lateral da casa, havia uma criatura que fez meu sangue gelar. Era um bicho enorme, muito maior do que qualquer cachorro que eu já tinha visto. Parecia um lobo, mas não era um lobo normal. Era gigantesco, desproporcional ao meu tamanho de criança. O pelo da criatura era de um preto tão intenso que parecia absorver a luz ao seu redor. Era liso e brilhante, cobrindo todo o corpo musculoso do animal. Mas o que mais me assustou foram seus olhos. Mesmo na escuridão, eu podia ver 2 pontos luminosos me encarando, como se pudessem enxergar através da minha alma. Fiquei paralisado. Queria gritar, correr, fazer qualquer coisa, mas meu corpo não respondia. A criatura não se movia, apenas me observava. Sua respiração era pesada e eu podia ver o vapor saindo de suas narinas, mesmo sendo uma noite quente. De repente, o bicho se moveu. Foi só um pouco, mas o suficiente para me tirar do transe. Senti como se tivesse levado um choque elétrico. Meu instinto de sobrevivência finalmente entrou em ação e eu corri para dentro da casa, batendo a porta com toda a força. João! João! Gritei desesperado, correndo para a sala onde meu amigo ainda jogava, alheio ao terror que eu tinha acabado de presenciar. O que foi, cara? Parece que vi um fantasma. João disse, rindo da minha expressão apavorada. Tem um bicho lá fora. Consegui balbuciar, minha voz tremendo. É enorme. Parece um lobo, mas é muito maior. João me olhou confuso, mas deve ter percebido o meu pânico genuíno. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para fora. Não tô vendo nada, cara. Tem certeza? Eu não podia acreditar. Como assim não estava vendo nada? A criatura estava lá, encostada na parede, há poucos segundos.
Corri para a janela, empurrando João para o lado. Mas para meu espanto e confusão, não havia nada lá fora. Nenhum sinal do monstro que eu tinha visto. Mas estava ali. Eu juro. Gaguejei, sentindo meu rosto queimar de vergonha e medo. João, vendo meu desespero, sugeriu que fossemos olhar lá fora. Relutante, concordei. Pegamos lanternas e saímos, meu coração batendo tão forte que eu achava que ia explodir. Examinamos todo o quintal, iluminando cada canto com nossas lanternas. Não havia nada. Nenhum rastro, nenhuma marca na grama, nada que indicasse a presença da criatura que eu tinha visto. Cara, acho que você imaginou isso, João disse, dando de ombros. Deve ter sido uma sombra ou algo assim. Mas eu sabia o que tinha visto. Aquilo não era uma sombra ou fruto da minha imaginação. Era real, tão real quanto o medo que ainda corria pelas minhas veias. Voltamos para dentro e passamos o resto da noite acordados. Eu não conseguia dormir, cada barulho me fazia pular. Fiquei olhando pela janela, esperando ver aqueles olhos brilhantes me encarando na escuridão. Os dias passaram e eu não conseguia tirar aquela imagem da minha cabeça. O pelo preto e brilhante, os olhos penetrantes, o tamanho descomunal. Comecei a pesquisar sobre criaturas lendárias, lobos gigantes, qualquer coisa que pudesse explicar o que eu tinha visto. Foi então que descobri as lendas sobre lobisomens. Criaturas metade homem, metade lobo, que se transformavam nas noites de lua cheia. Quanto mais eu lia, mais eu me convencia. O que eu tinha visto naquela noite era um lobisomem. Anos se passaram, mas a lembrança daquela noite nunca me abandonou. Às vezes, quando estou sozinho à noite, sinto aquela mesma sensação de estar sendo observado. E sempre que ouço um uivo distante, meu coração dispara, lembrando-me daqueles olhos brilhantes na escuridão. Nunca mais vi aquela criatura, mas sei que ela existe. Está lá fora, em algum lugar, esperando. E toda vez que a lua cheia brilha no céu, eu fecho bem as janelas e as portas. Porque sei que, em algum lugar na escuridão, um monstro com pelo negro como a noite está à espreita, pronto para aterrorizar outra criança inocente, assim como fez comigo naquela noite fatídica. Relato 3. Meu nome é Ana, e o que vou contar aconteceu comigo no final do ano passado, em dezembro de 2023. Tinha acabado de completar 12 anos, e como todo ano, fui passar as férias na casa da minha avó materna, no interior do Ceará. Eu sempre adorei essas visitas, o cheiro da comida da vovó, as histórias que ela conta à noite, o céu estrelado que parece um mar de luzes. Mas dessa vez, algo aconteceu que mudou tudo. Algo que ainda me faz tremer só de lembrar. Era uma noite quente, como sempre é no Ceará. Eu tinha ido dormir cedo, cansada depois de um dia inteiro brincando no quintal com as crianças da vizinhança. Não sei exatamente que horas eram quando acordei com a garganta seca, quase coçando de tanta sede. Olhei para o relógio velho na parede do quarto, 1h da manhã. Levantei devagar, tentando não fazer barulho para não acordar a vovó. O assoalho de madeira velha rangia sob meus pés descalços, e cada passo parecia fazer um estrondo no silêncio da noite. Saí do quarto e caminhei pelo corredor escuro, guiada apenas pela fraca luz da lua que entrava pelas janelas. Quando cheguei na cozinha, acendi a luz. O brilho repentino fez meus olhos doerem por um instante. Peguei um copo no armário e fui até a pia. A água gelada desceu refrescante pela minha garganta, e eu podia sentir cada gole. Foi nesse momento que tive a sensação de que não estava sozinha. Vocês já sentiram aquele arrepio na nuca, como se alguém estivesse te observando? Foi exatamente isso que senti. Virei-me lentamente, com o copo ainda na mão, e foi quando a vi pela primeira vez. Parada no meio da cozinha estava uma menina. Ela devia ter mais ou menos a minha idade, talvez um pouco mais nova. Usava um vestido branco, simples, que parecia brilhar sob a luz fluorescente da cozinha. Seus cabelos eram longos e escuros, caindo em ondas sobre os ombros. Mas o que mais me chamou a atenção foram seus olhos, grandes, escuros e fixos em mim. Por um momento, achei que estivesse sonhando. Pisquei várias vezes, esperando que a imagem sumisse. Mas ela continuava lá, imóvel, me encarando.
Esfreguei os olhos, pensando que o sono estivesse me pregando uma peça. Tomei mais um gole d'água, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação. Quando abaixei o copo, meu coração quase parou. A menina não estava mais no meio da cozinha. Agora, ela estava parada atrás da porta, apenas com a cabeça aparecendo, ainda me olhando fixamente. Seus olhos pareciam maiores agora, quase ocupando todo o rosto pálido. O medo tomou conta de mim como uma onda gelada. Senti meus joelhos fraquejarem e o copo escorregou da minha mão, espatifando-se no chão. O barulho do vidro quebrando pareceu ensurdecedor no silêncio da noite, mas a menina não se moveu. Continuou ali, me observando com aqueles olhos imensos e vazios. Não sei de onde tirei forças, mas corri. Corri como nunca tinha corrido antes. Atravessei o corredor em segundos, entrei no quarto e fechei a porta com força. Pulei na cama e me cobri até a cabeça com um lençol, tremendo incontrolavelmente. Fiquei assim por horas, ou pelo menos pareceram horas. Cada pequeno barulho da casa velha me fazia estremecer. A madeira que estalava, o vento nas janelas, tudo parecia ser a menina se aproximando. Eu queria gritar, chamar minha avó, mas o medo tinha roubado minha voz. Não sei em que momento adormeci, exausta pelo terror. Quando acordei, o sol já entrava pelas frestas da janela. Por um instante, pensei que tudo não passará de um pesadelo terrível. Mas então vi os cacos de vidro no chão da cozinha, prova de que algo realmente tinha acontecido. Minha avó já estava de pé, preparando o café da manhã. Eu queria contar a ela o que tinha acontecido, mas as palavras simplesmente não saíam. Como explicar algo que nem eu mesma entendia? Foi então que ouvi as vozes. Pessoas conversando em voz baixa na frente da casa. Minha avó foi atender, e eu a segui, curiosa e ainda assustada. Era a Dona Zefa, nossa vizinha, com uma expressão triste no rosto. Você já ficou sabendo, Dona Lourdes? Ela perguntou para minha avó. A Mariazinha, filha da Conceição, faleceu essa noite. Coitadinha, tão nova. Senti-me sanggelar. Mariazinha era uma menina que morava 2 casas depois da minha avó. Eu a conhecia de vista, mas nunca tínhamos brincado juntas. Como assim, Zefa? Minha avó perguntou, chocada. Ela não estava doente nem nada. Pois é, foi de repente. Dizem que foi o coração. A mãe foi acordar ela de manhã e encontrou a menina já sem vida na cama. Tão triste. Enquanto as duas continuavam conversando, algo chamou minha atenção. Na parede da sala, havia um porta-retratos que eu nunca tinha notado antes. Nele, uma foto de uma menina sorrindo. Uma menina de cabelos longos e escuros, usando um vestido branco. Era ela. A menina da cozinha. Mariazinha. Senti minhas pernas fraquejarem e tive que me apoiar na parede para não cair. A compreensão do que tinha acontecido me atingiu como um soco no estômago. Eu não tinha visto uma menina na cozinha. Eu tinha visto um espírito, uma alma que estava deixando este mundo. Desde aquela noite, nunca mais fui a mesma. O medo de dormir no escuro, o pavor de ficar sozinha, tudo isso se tornou parte da minha vida. Às vezes, acordo no meio da noite com a sensação de estar sendo observada. E sempre que isso acontece, lembro daqueles olhos enormes e vazios me encarando na cozinha da minha avó. Não sei por que Mariazinha apareceu para mim naquela noite. Talvez ela estivesse assustada, precisando de alguém para testemunhar sua partida. Ou talvez fosse apenas o destino, me mostrando que há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar. O que sei é que aquela experiência mudou minha vida para sempre. Agora, sempre que ouço histórias de fantasmas ou espíritos, não posso deixar de pensar na menina de branco na cozinha. E me pergunto, será que um dia vou entender realmente o que aconteceu naquela noite de dezembro?